Olá, pessoal da Química 6, tudo bem com vocês? Olha, essa semana a gente vai ver um pouquinho mais do conteúdo de bioquímica e dessa vez quem a gente vai conhecer são os lipídios. Segue aí para mais essa aula. Então vamos continuar o nosso conteúdo de bioquímica e hoje nós vamos falar sobre os lipídios. O professor Dr. Alexandre Farias é o docente de vocês. Eu sou a estagiária Midiele. E os slides que vocês verão durante essa aula foram produzidos pelo meu colega de estágio, Pedro Henrique. Então vamos começar falando sobre os lipídios. Pessoal, os lipídios são substâncias gordurosas encontradas em animais e também nos vegetais. Elas são insolúveis em substâncias polares, como é o caso da água. A água ela é composta por oxigênio e hidrogênio, e o oxigênio dá a esta molécula de água, como vocês estão vendo no exemplo, nesse modelo, uma polaridade que permite que ela interaja com outras substâncias polares. No caso dos lipídios, eles vão ser solúveis em substâncias apolares, que é o caso do éter, clorofórmio e outras substâncias apolares também. Pessoal, vou contar um segredo para vocês, hein? Conta pra ninguém não, hein? Tem lipídio nos azeites, nas manteigas, na margarina, na maionese, no abacate saudável, no coco e até no chocolate que a gente consome no dia a dia. Você sabia disso, né? Os lipídios estão presentes, muito presentes nos alimentos. Até nas castanhas, até nas amêndoas que a gente consome no nosso dia a dia. Mas não é só nos alimentos que os lipídios estão presentes não, tá? Eles estão presentes também em lubrificantes e até nos combustíveis. E a pergunta que não quer calar, hein? É óleo ou é gordura? Tem diferença de óleo para gordura? Tem sim, pessoal. Os óleos, eles são líquidos em temperatura ambiente, geralmente formado por ácidos graxos insaturados, ou seja, que apresenta duplas ligações, e as gorduras por ácidos graxos saturados. Como exemplo de óleo, nós temos o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de girassol, os óleos utilizados para lubrificação de máquinas, entre outros. Exemplos de gorduras, nós temos as margarinas, as manteigas e outras substâncias que é encontrada no nosso dia a dia, né, pessoal? Prof, eu ainda não entendi, tá muito confuso, óleo saturado, gordura insaturada, não entendi. Beleza? Calma que a gente vai explicar isso aí, tá? Pessoal, os óleos são formados por substâncias chamadas de ácidos graxos, que possuem uma longa cadeia carbônica, como vocês estão vendo aqui neste exemplo. Existe uma longa cadeia carbônica e aqui na extremidade dessa cadeia nós temos um ácido carboxílico, que configura aí um ácido graxo, certo? É um ácido que contém uma longa cadeia carbônica, geralmente mais que 12, hein? Esses ácidos graxos são muito grandes. Pessoal, os óleos e as gorduras, eles são formados por ácidos graxos. O que diferem é só que um tem uma cadeia carbônica longa sem insaturação e o outro com insaturação. Isso quer dizer que, nesse exemplo que vocês estão vendo agora, vocês estão observando uma cadeia carbônica grande com a função do ácido carboxílico. Aqui, vocês estão observando que essa extremidade tem um ácido carboxílico. Vocês estudaram o ácido carboxílico nas funções orgânicas. Então, aqui a gente tem uma cadeia carbônica gigantesca, né, com ácido carboxílico no final. Isso configura um ácido graxo. Esse ácido graxo só tem ligações simples entre os carbonos. Então, a gente chama esse daqui de ácido graxo saturado. Já esse outro ácido graxo aqui, ele possui uma insaturação. Você pode observar que nós temos a função do ácido carboxílico aqui no final dessa cadeia e aqui no meio, a gente observa que tem uma dupla ligação. Isso configura uma insaturação na cadeia. Essa insaturação configura os ácidos graxos compostos nos óleos. Essa insaturação permite que óleos sejam líquidos.
E essa saturação permite que as gorduras sejam sólidas, tá? Vamos ver nesse exemplo aqui. Ó, se a gente pegasse, né, uma cadeia carbônica, como vocês estão vendo, onde os átomos de carbono, em destaque aqui, estão ligados um no outro sem nenhuma insaturação. Isso deixa a cadeia linear. Então, se a gente pegasse várias estruturas dessas e tentássemos agrupar elas, elas ficariam mais comprimidas, mais organizadas, mais arrumadas em relação a essa daqui. Nós temos uma cadeia carbônica, onde há uma dupla ligação aqui, onde vocês estão vendo, e essa dupla ligação permite com que a cadeia fique tortinha, né? Fique um pouco desorganizada, vamos dizer assim. Então, ela não é linear. E se você pega várias estruturas dessa para organizar, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque nós temos essa desorganização aqui. E isso permite com que o óleo seja líquido e a gordura seja sólida. Compreenderam, pessoal? Se não, manda mensagem lá no WhatsApp, a gente vai conversar para resolver a sua dúvida. Pessoal, como exemplo de ácidos graxos, nós temos esses exemplos aqui que estão aparecendo para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar de ômega 3, um ácido graxo essencial. É interessante também observar que no nosso cotidiano, por exemplo, a gente usa muito margarina, né? A margarina, ela é um óleo vegetal, que ela passa por um processo de hidrogenação, quando nós temos uma cadeia carbônica, como vocês viram, com uma insaturação, com uma ligação dupla, ela perde essa ligação dupla e passa a ter só ligações simples na cadeia, e então forma-se o sólido que nós conhecemos, tão maravilhoso aí no nosso café da manhã, que é as margarinas. Os lipídios ainda são classificados em 3 tipos. Temos os lipídios simples, temos os lipídios complexos e temos os lipídios derivados. Gente, eu acho que eu já coloquei tanta imagem de comida aqui, vocês devem estar com fome, hein? Os lipídios simples são chamados de glicerídeos. Os glicerídeos, eles são compostos formados por 3 ácidos graxos mais um álcool. Simples assim, né? Como vocês estão vendo nessa estrutura, o glicerol é um álcool que possui 3 hidroxilas. Hidroxilas são essas ligações de oxigênio e hidrogênio na cadeia carbônica. E o que acontece quando o ácido graxo reage com o glicerol? Forma-se um éster. E então essa reação, ela fica conhecida como esterificação. Que aí nós vamos ter a formação de um triglicerídeo, 3 carbonos ligado a 3 ácidos carboxílicos. Nós temos triglicerídeo. E esse é um exemplo de lipídio simples. E é assim que é formado um lipídio simples. Os triglicerídeos, pessoal, eles são formados a partir de vegetais, como o milho, como a soja, como o girassol. Outro exemplo de lipídio simples são os cerídeos, pessoal. Os cerídeos são formados a partir de um ácido graxo superior e de um álcool superior. O ácido carboxílico com cadeia carbônica bem longa, mais um álcool de cadeia carbônica também muito longa. Dessa forma, eles formam um éster, também de cadeia longa. Os cerídeos também são conhecidos como cera e podem ser de origem animal ou de origem vegetal. Um bom exemplo dos cerídeos são os favos de mel, que as abelhas elas utilizam para formarem suas colmeias. Esses favos de mel, eles são formados por cerca de 72% de éster, 13,5% de ácidos livres e 12,5% de hidrocarbonetos. Outro exemplo de cera animal também, que é bem legal da gente citar, pessoal, é a cera animal, que existe nas penas de aves como os patos que sabem nadar e não se molham. Vocês já observaram isso? O patinho vai lá, dá aquele mergulho, dá aquela bela nadada lá no lago e não se molha, sai de lá com as penas praticamente secas. Por quê? Porque as penas dos patos, ela possui essa
substâncias que são chamadas de cerídeos, que não interagem com a água, certo? Existe também as ceras vegetais, presente em algumas plantas, né, onde a água não consegue molhar a folha. Isso é também conhecido como um dos cerídeos. Está presente aí nas folhas de algumas plantas. Nós temos ainda os lipídios complexos, que são aqueles lipídios formados por ácidos graxos, mas a presença de fósforo ou de nitrogênio. Nessa categoria nós podemos citar o grupo dos fosfolipídios, né, que tem a presença aí do fósforo. Os fosfolipídios, eles possuem uma estrutura muito semelhante à de um lipídio simples, porém, nela se apresenta um fosfato, em vez de ter a função do ácido carboxílico. Por exemplo, nessa imagem aqui que vocês estão vendo, nós temos uma longa cadeia de ácido carboxílico, nós temos uma longa cadeia de ácido graxo, uma cadeia carbônica, e nessa extremidade nós temos o grupo do fosfato aqui presente. Como vocês podem ver aqui, esse P aqui é P de fosfato. E esse fosfato, ele fica aqui na extremidade dessa cadeia, classificando assim os fosfolipídios. Por exemplo, como nós temos aqui essa estrutura, onde nós temos uma longa cadeia carbônica ligada a um grupo com fosfato. E dessa forma a gente tem um fosfolipídio, com a presença do ácido graxo saturado e com a presença também do ácido graxo insaturado. Pode ser um ou outro. Nós temos ainda os lipídios derivados, ou seja, eles não possuem ácidos graxos. Os lipídios que não possuem ácidos graxos, eles não são saponificáveis. E aí a gente tem como exemplo as vitaminas lipossolúveis, o colesterol, que são aí os principais representantes desses lipídios derivados. Não esquecendo que o colesterol, ele pode ser bom, que é o colesterol HDL, ou ele pode ser o colesterol ruim, que é o LDL. E aí vocês estão observando agora a estrutura do colesterol. Como vocês devem ter visto lá na biologia, colesterol ruim, ele prejudica o nosso organismo, e o colesterol bom ajuda o nosso organismo a funcionar bem, principalmente o nosso coração. Nós temos ainda, pessoal, os lipídios derivados, como o terpenos, esteroides e os carotenoides, que são compostos que possuem em comum uma mesma estrutura de hidrocarbonetos, com 17 átomos de carbono na forma de 4 ciclos, com diversos grupos funcionais, como você pode ver nessa imagem. Como exemplo desses lipídios derivados, nós temos os hormônios sexuais femininos e masculinos, que são formados aí a partir desses lipídios. Ok, pessoal, então essa foi a nossa aula dessa semana. Falamos hoje sobre os lipídios e vamos falar sobre as proteínas e os aminoácidos na próxima aula. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Vejo vocês na próxima semana.